Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Estou aqui no meu quintal, embaixo aqui do meu pé de pocã, que ainda não deu fruto, mas acredito que ele ainda vai dar fruto, tem fé. Bom, esses dias, né, como vocês podem ver aqui, nosso quintal está capinadinho, desse lado de cá tem um monte de mato. A gente teve pouco tempo para poder capinar o quintal, né? Mas, graças a Deus, devagarinho a gente está dando conta dele, viu? Bom, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, né, nessa manhã, tem o objetivo da gente pensar um pouco a respeito daquilo que está acontecendo nesses dias. Toda essa situação, que é uma situação de nível mundial, não é só um problema, né, do nosso país, mas é a nível mundial. E esse problema e essa situação toda, né, ela nos aponta para aquilo que a palavra de Deus diz, que nos últimos dias, né, viriam situações como essas. Entre outras situações que nós já vivemos, maremotos, terremotos, guerras, né, e tantas outras situações, nós estamos vivendo agora aquilo que está escrito lá, né, no livro de Mateus, de Lucas, quando diz que também, né, um dos prenúncios da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seria as epidemias. E nós temos vivido grandes epidemias ao longo de muitos anos, e essa agora é uma das maiores, porque ela abala não só a questão da saúde, mas a questão da economia, e ela traz insegurança, incerteza, ela traz angústia para o coração, né, de todos os povos e todas as nações. Então, queridos, mas nós precisamos olhar e perceber que esse momento fala a respeito da volta do Senhor Jesus. E a volta do Senhor Jesus é um dos fundamentos dos apóstolos, né? Os apóstolos, entre outras coisas, além de anunciar que Jesus era o Cristo, ele também anunciava que Jesus, que ressuscitou, né, que morreu pelos nossos pecados, ele foi levado às alturas e ele voltará para resgatar a igreja do Senhor. E parece que, com o andar do tempo, parece que a igreja anda se esquecendo de que o Senhor voltará para resgatá-la. E eu vejo que esse momento que nós estamos passando, eu vejo Deus fazendo algo tremendo. Eu vejo Deus usando toda essa situação, todo esse problema, toda essa questão, todo esse problema dessa epidemia, para trazer um grande despertamento para a igreja, para trazer um grande avivamento para o seu povo. Agora mesmo, né, em cada canto da nação, em cada canto do mundo, a igreja está reunida, a igreja está orando, a igreja está intercedendo, não só o propósito, a fim de que, não só para que Deus nos livre dessa epidemia, mas para que Deus cumpra o seu propósito nessa terra, a fim de que sua vontade seja feita nessa terra como nos céus. Queridos, a igreja está em plena unidade de oração, de intercessão. A igreja está sendo despertada para rever, né, os seus princípios, né, o seu próprio andamento, como a igreja tem se comportado nesses últimos tempos, principalmente a igreja aqui, né, nos países que são livres, que podem fazer reuniões públicas, né? Então nós vemos alguns pastores questionando e dizendo que estão querendo fechar a porta da igreja. Escuta que eu vou falar uma coisa para você. Ninguém vai fechar as portas da igreja. Governo nenhum, sistema nenhum, epidemia nenhuma. Nada pode fechar a porta da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja pertence a Deus, a igreja não pertence ao homem. A igreja pertence ao Senhor. E as atividades da igreja só vão se encerrar quando Deus também der por encerrado os seus planos, os seus propósitos aqui nessa terra. Deus tem um plano para cumprir nessa terra, um propósito para cumprir através da igreja. Então a igreja está mais viva do que nunca, a igreja está mais próxima do Senhor do que nunca, a igreja está sendo despertada. Eu mesmo, ao longo da minha vida, participei de tantos eventos de orações lá no Rio de Janeiro para unir os pastores com o objetivo de unir a igreja. Mas, querida, a unidade, quem promove é Deus, e Deus usa o que Ele quiser. Então, se Deus
né, está usando esse momento difícil para unir a igreja, para a igreja repensar o seu papel nessa terra, para a igreja poder retomar os seus objetivos nessa terra, que não é só congregar as pessoas, mas proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Salvador, e proclamar que Ele é aquele que vem e vai julgar todos os povos da terra, que esse é o tempo de salvação, que esse é o tempo de redenção. Então, meus irmãos, escuta que eu vou dizer uma coisa para você. A igreja pertence ao Senhor e Deus tem um propósito para cumprir nessa terra e Ele estabeleceu que vai ser através da igreja dele. Agora presta atenção. A palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então Ele ouvirá dos céus e sarará a nossa terra. Queridos, a chamada é para o povo de Deus. Deus está usando esse momento difícil para trazer um despertamento para a igreja. É tempo da igreja se despertar para buscar a Deus, para clamar ao Senhor, para se voltar para o Senhor. Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no versículo 40, né, Jeremias vai dizer o seguinte: esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Ele está falando para o povo de Deus, ele não está falando para o mundo, ele está dizendo que é tempo. É tempo de nós esquadrinharmos nossos caminhos, ver qual a direção que nós temos tomado como igreja e voltarmos para o Senhor. É tempo de devoção a Deus. É tempo de considerarmos o nosso Senhor. E lá nesse texto de Jeremias, ele vai falar, olha, levantemos nossas mãos e os nossos corações. Ele diz, olha, devemos render, não só, né, as nossas mãos estar rendidas a Deus, mas render o nosso coração diante do Senhor. Então, nesta manhã, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a se render diante de Deus, a se voltar totalmente para o Senhor, a buscar a face do Senhor, a se arrepender, não somente você, mas também buscar a Deus e pedir, Deus, perdoa o pecado da nossa nação, perdoa o pecado das nações, e entrar nessa unidade, né, juntamente com aquilo que Deus quer fazer, na unidade da igreja, e intercedermos, Deus, faça a sua vontade nessa terra como nos céus. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém e amém.